do 8º ano, eu, professor João Batista, estou aqui mais uma vez para tratar de um assunto muito importante para vocês, que é as diagonais de um paralelogramo. E hoje eu vou estar citando para vocês algumas propriedades, no caso, duas propriedades, tá? Antes de iniciar esse tema, eu vou relembrar para vocês aqui algumas coisas importantes no dia, quando vocês estiverem realizando aí as atividades sobre quadriláteros. É você lembrar que a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é 360 e que a soma dos ângulos externos também é 360. Não esqueça isso, aplique nas nossas atividades. Agora sim, vamos falar então das propriedades que envolvem as diagonais. Uma das propriedades que eu vou estar trabalhando aqui nessa parte, ela diz que a diagonal de um paralelogramo divide o paralelogramo em dois triângulos iguais. É a primeira propriedade. Então vamos lá. Como que a gente pode provar que aqui nós teremos dois triângulos congruentes, dois triângulos idênticos? Ó, pela definição de paralelogramo, nós sabemos que os lados opostos são congruentes. Então vamos simbolizar aqui. Lado de um risquinho, lado de um risquinho. Esses lados opostos são iguais. As laterais também são o quê? São iguais, têm a mesma medida, não é? Beleza. E por fim, a diagonal, ela vai representar pra gente o quê? Vai representar o lado comum aos dois triângulos. Aqui eu vou chamar esse primeiro aqui de triângulo 1 e o segundo de triângulo 2, né? Nesse caso, por que a gente pode dizer que eles são congruentes? Qual é o caso que vai garantir a congruência desses triângulos? Observe, aqui eu tenho medida de lado, a mesma, né? As laterais, como eu falei para vocês, são congruentes, nós temos lado também. E por fim, o que? Essa medida que representa para a gente o lado comum. Então, o caso de congruência aqui é o caso lado, lado, lado. E ele vai garantir para a gente o quê? Ele vai garantir para a gente que o triângulo 1 vai ser congruente ao triângulo 2. Beleza? Em dois triângulos congruentes, a gente sabe algumas coisas. O quê? Que os ângulos correspondentes são congruentes também. Os ângulos correspondentes são iguais. Vamos fazer essa atividade aqui? Sabendo que a diagonal vai formar dois triângulos iguais, vamos fazer essa atividade? Primeira coisa que eu quero que você faça, a correspondência entre os lados, beleza? Então vamos lá, os lados opostos tem que ser iguais, né? Beleza. E aqui o lado comum. Antes de começar a identificar os ângulos congruentes, vamos lá. Nesse triângulo, nós temos duas medidas de ângulo. Tem como descobrir a terceira? Tem como sim. Soma esses dois e verifica quanto que falta para 180. Então vamos lá, vamos somar? 78 com 42. Faz a continha aí. Vai dar quanto? Vai dar 120. Então, 120 com a soma dos dois para 180, está faltando quanto aqui para o ângulo Z? Está faltando 60 graus, não é isso? Beleza, então vamos colocar aqui. Esse Z vale quanto? 60 graus. Existe uma propriedade também que diz o quê? Que os ângulos opostos do paralelogramo, eles são iguais. Daqui nós podemos dizer o quê? Que o W é igual ao Z e ambos valem 60. Esse W também vale 60. Não é isso? Beleza, agora vamos lá. Vamos descobrir o X. Como que eu vou fazer para descobrir o X? O X é o ângulo que está oposto ao lado de um risquinho. Ângulo oposto ao lado de um risquinho no outro triângulo é qual? É o 78. Então eles são o quê? Correspondentes. Nós podemos dizer então que o X vale 78 graus. Não é isso? Agora ficou faltando para a gente o quê? O Y. Vamos observar. O Y é o ângulo que está oposto ao lado de dois risquinhos no outro triângulo. O ângulo de medida 42 é o que está oposto à mesma medida de lado. Então nós temos que o Y vale quanto? 42. Nesse caso aqui, eu já simbolizei com as mesmas cores, né? Os ângulos correspondentes. Não foi isso?
mas na sua atividade você vai ter que fazer esse processo aqui para você identificar a correspondência entre os ângulos, tá? Lembrando, ângulos correspondentes de triângulos congruentes são idênticos, são iguais, tá? Agora passando aqui para essa parte, nós vamos trabalhar outra propriedade, não é mais essa, outra. Aqui você pode observar a existência de duas diagonais. O que diz a propriedade? A propriedade diz que as diagonais de um paralelogramo são divididas ao meio, né? As diagonais de um paralelogramo se cortam ao meio. O que significa isso? Pensa comigo, divide algo exatamente ao meio. O que você vai ter? Você vai ter sempre duas partes iguais, não é isso? Beleza. Então, essa diagonal menor aqui, ela foi dividida em duas partes, o quê? Iguais. O que a gente pode afirmar? A gente pode afirmar que a medida y vale 6. E, consequentemente, que essa diagonal AD, ela vai valer quanto essa diagonal? 6 mais 6. Quanto que é 6 mais 6? 12. Simples desse jeito, tá? Agora aqui, vamos lá. Essa diagonal maior foi dividida ao meio pela diagonal menor. Então esses dois pedaços, essas duas partes pra gente são iguais. Consequentemente, quanto que tem que valer o x? Esse x, ele tem que valer quanto? Ele tem que valer 9. O x valendo 9, a gente sabe o quê? Que o segmento BC, esse segmento BC vale o dobro. Então, 9 mais 9, dá quanto? 18. Beleza, vamos passar agora para essa aqui. A gente já pode dizer o quê? Que o y vai valer 8, não podemos? Por quê? Porque a diagonal foi dividida ao meio. Então, vou colocar aqui embaixo, ó. O y, ele vale quanto? Ele vale 8. Se o y vale 8, nós podemos dizer que essa diagonal AC, ela vale quanto? 16, porque nós temos duas partes congruentes. Vamos lá. A outra diagonal maior aqui pra gente, ela foi dividida ao meio pela diagonal menor. Então vamos lá. Essas duas partes são o quê? São iguais. Então a medida 5x tem que ser igual à medida 3x mais 4. Beleza? Como que resolve essa equação? Vamos lá, agrupando os termos semelhantes. Esse termo que tem incógnita vai vir para o primeiro membro. Que jeito que ele vem? Negativo. Perfeito. Quanto que é 5x menos 3x? 5x menos 3x é 2x. Então 2x igual a 4. Divide tudo isso por 2, né? Ou passa o 2 dividindo, que é a mesma coisa. Você tem 4 dividido por 2, você encontra que o x vale 2. O x valendo 2, o que você vai ter que fazer para determinar a medida dessa diagonal maior aqui? Onde tem x, você coloca 2. Vamos lá, quanto que é 5 vezes 2? 5 vezes 2 dá quanto? 10. Então nós podemos dizer que isso é 10. Consequentemente, a outra parte também tem que ser igual. Também tem que valer 10, não é? Vamos comprovar que é 10? Vamos lá, x é 2. 3 vezes 2, 6. 6 mais 4, 10. Logo, podemos afirmar que a diagonal BD, ela corresponde a 20, ok? Vamos lembrar que essas medidas aqui vai ter uma unidade de medida, ou centímetro, ou metro, né? Vai depender da situação descrita aí na sua atividade. Tranquilo? Pessoal, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham compreendido aqui essas duas propriedades envolvendo as diagonais de um paralelogramo. Eu fico por aqui e até o nosso próximo Fractal Revisa.